Meus amores, agora vamos realizar as nossas atividades. Hoje teremos atividades em nosso livro de língua portuguesa, o lápis, e também vamos responder a nossa atividade impressa que você recebeu na escola. Vamos lá? Análise linguística, hoje, 17 do mês de agosto de 2021. Pegue o seu livro. Vamos responder as questões sobre pontuação. Mas primeiro, convido vocês a observarem este slide. Olha o que diz, pontuação. Vamos relembrar aí que cada sinal de pontuação representa. O primeiro que nós temos aqui é o ponto de exclamação. Ele é usado para indicar espanto, admiração, surpresa. Por exemplo, chegar. Você tem que dar entonação no final da frase, tá? Temos também a vírgula. Ela é usada quando se dá uma pequena pausa separando palavras e frases. Exemplo, era um garoto alto, magro, de 8 anos. Então, demos aí pequenas pausas, não é? E também separamos palavras. Então, colocamos a vírgula. Ponto final. Ele indica o final de uma frase, afirmativa ou negativa. Exemplo, Maria saiu. Ponto de interrogação, usado quando a frase indica uma pergunta. Exemplo, você viu meu lápis? E o travessão é usado para indicar o início da fala de uma personagem. Exemplo, o que é isso, mãe? Observe que o travessão foi utilizado na frente. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. Exemplo 2. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. 2 pontos. Anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Exemplo. Descartes disse, penso, logo existo. Olha aqui os 2 pontos. E as reticências? Indica um pensamento ou ideia que ficou por terminar. É esses 3 pontinhos. Observe o exemplo. Cebolinha, vim até aqui achando que você... 3 pontinhos. Observe que a Mônica não concluiu seu pensamento. Então, agora vamos à atividade. Pegue seu livro, abra na página 162, pontuação. Vamos responder as questões 1, 2 e 3. Preparados? Então, vamos lá. Pontuação. Releia com a professora o trecho a seguir. Vamos ler? Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5. Um monte delas. Esse trecho é um parágrafo do texto. Cada sinal destacado marca o fim de uma frase, não é? Então, vamos ver os sinais que estão destacados. Nós temos aqui o ponto final, terminando uma frase. Temos também outro ponto final. Temos a reticência. E também temos, no fim, o ponto de exclamação. Então, quantas frases há nesse parágrafo? Cada ponto representa uma frase, tá? Com exceção da vírgula, que é uma pequena pausa. Então, nós temos aqui, numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. Uma frase. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Aqui nós temos outra frase. Depois, um grupo de 4, 5. Outra frase, um monte delas. Mais uma frase. Então, nós temos um total de quantas frases? 1, 2, 3, 4 frases. Vamos agora à questão de número 2. Leia a frase abaixo e faça um X nos quadrinhos com as respostas certas. Aqui nós temos a frase, um monte delas. Observe que no final da frase foi empregado o quê? Um ponto de exclamação, não é? Esse sinal de pontuação foi empregado na frase para expressar o quê, crianças? Espanto, dúvida, medo ou cansaço. Aí você vai marcar 2 opções, tá? Já marcou? Então, um monte delas. Observe aí a entonação, não é? Significa que as crianças ficaram espantadas com a quantidade de baleias que estavam próximo ao barco. E também com um pouco de medo. Observe na entonação. Um monte delas.
O sinal destacado é chamado de quê? De ponto de exclamação. Terceira questão. Agora releia. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5. Os 3 pontos no final da frase são chamados de reticências. Olha a reticências aí. Para que ela serve? Para indicar que o personagem, ou a pessoa, o narrador, não conseguiu concluir o que ele estava falando, não é? Então, faça um X no quadrinho com a resposta certa. As reticências, nesse trecho, dão a ideia de que, além de dar essa ideia de que o autor não concluiu seu raciocínio, também dá uma ideia de continuidade, tá, crianças? Então, vamos lá. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5. Então, isso significa dizer que a menina não sabia contar, estava chegando mais e mais baleias, ou chegaram 5 baleias e mais nenhuma. Observe que os 3 pontinhos, as reticências, estão dando a ideia de continuidade. Então, estavam chegando mais e mais baleias. Página 163. Hora de organizar o que estudamos. O quê? Os sinais de pontuação. Então, vamos lá, crianças. Leia o esquema a seguir com a professora completando com os sinais de pontuação. Aí nós temos sinais de pontuação. Ponto final. Como é o ponto final? É essa bolinha que fica aí no final das frases, não é? Ponto de interrogação. É aquele que indica uma pergunta. Exclamação. Pode indicar admiração, espanto, medo, dúvida, tá? Reticências. São os 3 pontinhos. Indica que o personagem não conseguiu concluir seu raciocínio ou então uma questão de continuidade, como eu havia falado. Pois bem, vamos agora responder a questão da página 163, tá? Que é a utilização dos pontos ou de exclamação, ou ponto de interrogação, ou ponto final. Leia as frases e escreva o sinal de pontuação mais adequado para a ideia expressa em cada quadro. Letra A. Parecia uma sopa de baleias, com medo. Vamos falar essa frase com medo. Parecia uma sopa de baleias. E aí, crianças, para expressar o medo, qual o sinal de pontuação que nós podemos utilizar? Podemos usar a exclamação. Letra B. Parecia uma sopa de baleias. Nós temos que falar essa frase com espanto. Parecia uma sopa de baleias. Então, nós vamos usar o quê? Ponto de exclamação também. Na letra C, nós vamos fazer com que essa frase vire uma pergunta. Então, nós temos que colocar o quê? O ponto de interrogação. Parecia uma sopa de baleias? E, por fim, vamos dizer essa frase na forma afirmativa. Parecia uma sopa de baleias. Ponto final. Então, são esses os pontos que você vai utilizar. Crianças, agora vamos às orientações para responder a nossa atividade de casa. Atividade complementar 01, preenche cabeçalho. Primeira questão. Leia o relato abaixo e responda o que se pede. Sopa de baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5. Um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleia jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Então, crianças, vamos agora responder as questões de compreensão do texto. Letra A. Qual o local onde aconteceu esse episódio? B. Qual o nome do animal que chegou perto do barco? C. Por que você acha que o barco ficou balançando? D. Quem são os personagens desse relato? E. O que as autoras querem dizer com a expressão um monte delas? F. Por que o título desse relato é Sopa de Baleia? Na segunda questão, você vai copiar do texto e escrever no espaço abaixo o que se pede. Uma frase que tenha um ponto final. Letra B, uma frase com ponto de exclamação. E na letra C, uma frase que vai utilizar reticências, tá? Então, capriche e não esquece da foto. Qualquer dúvida é só chamar. Beijinhos!